Maceió, a terra da minha mãe, Paula Maria. Mato Grosso do Sul, Cláudia Pombani. São Paulo, Natália Carolina. Cadê a Natália? Ela deu uma saidinha, mas ela está voltando. Mas você viu que eu peguei, né? Eu vi. Peguei. Ela voltou. Quero cumprimentar também de Santa Catarina, Tiale, do Rio Grande do Sul, a Fernanda Gazola, do Tocantins, a Dilaine Mariano, do Amazonas, Mediane Gomes. Quero também cumprimentar aí da Xange, Débora Pinho, coordenadora de campanhas, assessora de comunicação, a Mainari Nascimento, e fazer uma saudação especial ao Dr. José Adorno, meu amigo, presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Então, eu quero cumprimentar a todos vocês, dizer também muito obrigado a Larissa, que tem sido fundamental para o funcionamento da nossa frente parlamentar, tem sido uma grande apoiadora da causa desde o Senado Federal, desde o Congresso Nacional. Estou aqui também com Chico Cruvinel, meu amigo e companheiro, apoiador. Então, que Deus nos abençoe o nosso dia de hoje e a nossa reunião. Eu estou à disposição de vocês. Amém. Maravilha. Então, Ale, acho que como já foi todos apresentados, já acho que você já pode ficar com a fala, e depois aí a Débora também, aí em seguida a doutora Adorno também pode falar aí alguma coisa, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia, deputado. Também te saúdo com a paz do Senhor. Peço desculpas, nós ficamos um pouco nervosos, né? Não é todo dia que nós temos aí um deputado para ouvir as nossas demandas, que são muitas, mas hoje em especial, então, a gente trouxe uma demanda aqui para o senhor. Mas tem que ficar nervosa quando não tem um deputado para ouvir, não é quando tem. Mas é assim, como a gente não está, né, acostumado a ter alguém para nos ouvir, então a gente fica ansioso, com bastante expectativa. Enfim, eu vou fazer uma leitura aqui para o senhor, então. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo na sua agenda para receber, através dessa reunião, a nossa petição pública. Nesse mês tão importante para a nossa causa, devido ao 6 de junho, que é o Dia Nacional de Combate às Queimaduras, conforme a Lei 12.026, né? Causa essa, o qual o senhor é o presidente de uma frente parlamentar, criada em dezembro de 2019, com ações no ano de 2020, como a iluminação do Congresso Nacional na cor laranja, chamando a atenção da sociedade para a importância da prevenção das queimaduras e mostrando que o parlamento está de mãos dadas com as vítimas. Essa frente parlamentar é de muita importância para a sociedade, mas de modo especial para nós, aqueles que sofremos as queimaduras. Ela nos trouxe a esperança de alcançarmos direitos para todos aqueles que um dia foram atingidos pela queimadura. Direitos esses que só serão possíveis através de leis. Nesse sentido, a ANAVIC, que é a Associação Nacional de Amigos e Vítimas de Queimaduras, através da equipe da plataforma Change, encaminhou ao senhor um documento cujo foi confirmado o recebimento por Vossa Senhoria, no qual constam mais de 31 mil assinaturas, até o momento do envio, assinado por pessoas de diversas regiões do Brasil, sendo eles os próprios sobreviventes, familiares, amigos, profissionais da saúde, pessoas da sociedade civil em geral, que entendem que esse é um direito legítimo. O nosso pedido, então, ao senhor, a partir dessa petição pública, é que se crie um projeto de lei incluindo as vítimas de médias e grandes queimaduras na lei da deficiência física, ainda que essa vítima necessite passar por uma avaliação médica e psicológica, entrando, então, num rigor de classificação. Sendo atendidos no projeto de lei, pessoas do Brasil todo que sofreram queimaduras passarão a gozar de direitos como a gratuidade no transporte coletivo, o que viabilizará
a muitos a ida ao tratamento médico, que na fase de reabilitação a frequência é grande e os atendimentos, na maioria das vezes, são em lugares diferentes. Também dará oportunidade da vítima de queimaduras a concorrer a vagas de trabalho como PCD, uma vez que em grande parte dos casos as sequelas, sejam elas físicas ou emocionais, diminuem a capacidade laboral do sobrevivente, além do preconceito social que existe devido às cicatrizes. As faltas necessárias para realizar o tratamento, que é longo, reduzindo, então, a chance de contratação. Para finalizar, gostaria de dizer ao senhor que, como instituição que acolhe essas vítimas de forma online, assistimos todos os dias, vemos casos todos os dias de pessoas que, além de sofrerem com a dor das queimaduras, se sentem desamparadas, indignas, por não terem um tratamento adequado, para saírem do estado de saúde que se encontram e, ao mesmo tempo, não ter uma oportunidade de emprego, justamente por esse estado de saúde. Então, isso que eu gostaria de... O senhor já sabe de tudo isso, na verdade, nós já conversamos sobre tudo isso na frente parlamentar, mas com essa frente parlamentar, o senhor nos deu, então, a oportunidade de oferecer essa demanda de uma forma concreta. Então, nós fomos atrás, que é o que estava ao nosso alcance, fomos, então, atrás dessas assinaturas, que hoje até passa de 31 mil, já deve ter chegado aí um pouco mais, mas que, de forma concreta, são pessoas que estão aqui representadas por nossos amigos do Brasil todo, por nossa diretoria, nossos conselheiros, e é isso, que o senhor possa nos atender aí, criando esse projeto de lei. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigado, Alexandra. Agora, se a Débora quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade, Débora. Certo, obrigada, Ariane. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Débora Pinho, eu sou coordenadora de campanhas na Change.org, que é a maior plataforma de abaixo-assinados online do mundo. Agradeço pela presença e disponibilidade da Vossa Excelência, senhor deputado Roberto de Lucena, de estar aqui hoje recebendo as mais de 31 mil assinaturas de pessoas de todo o Brasil que apoiaram o abaixo-assinado pela inclusão da pessoa com sequelas de queimaduras na Lei da Pessoa com Deficiência, criado pela Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queimaduras na nossa plataforma, na Change.org. A Change.org contribui com o fortalecimento da democracia em 196 países, a partir do desejo de empoderar pessoas comuns para gerarem mudanças em nível local e global. A cada ano, mais pessoas, independente de classe social e ideologia política, recorrem ao instrumento das petições online, a fim de transpor barreiras e exercer seu papel cidadão. Eu fico muito feliz e grata que a Change.org tenha sido escolhida pela Anavic para hospedar esse abaixo-assinado, e que a plataforma tenha cumprido seu papel, que é o de ser um canal para pessoas levantarem suas vozes por seus direitos e gerarem visibilidade para pautas tão importantes como essa, que infelizmente muitas vezes ficam invisíveis aos olhos da sociedade e também do poder público. Essa campanha ilustrou exatamente a missão da Change.org, pois o nosso objetivo é empoderar pessoas comuns com ferramentas tecnológicas para que suas vozes sejam ouvidas, ecoem na sociedade e alcancem os tomadores de decisão. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo às mãos do deputado Roberto de Lucena esse abaixo-assinado, que é fruto da mobilização social e participação cidadã. Nós esperamos, com a entrega desse abaixo-assinado, demonstrar o apelo das mais de 31 mil pessoas que assinaram essa petição online como sociedade civil organizada. Que os direitos das pessoas com sequelas de queimaduras sejam garantidos, que essa campanha se torne uma vitória e possa inspirar muitas outras pessoas a criarem as suas petições online e se levantarem para mudarem o que elas desejam no nosso país. Muito obrigada a todas e todos. Obrigado, Débora. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada mesmo, Débora.
Doutora Adorno, você quer falar alguma coisa? Depois a Mari também, se quiser falar alguma coisa sobre a importância desse abaixo-assinado. Bom dia a todos, bom dia, excelentíssimo deputado Roberto Lucena, prazer encontrá-lo de novo para nós discutirmos um assunto tão relevante, né? Tivemos uma reunião lá, pré-pandemia, né? Onde estabelecemos lá, nessa reunião breve, no seu gabinete, uma pequena pauta, assim, para nós começarmos a trabalhar, né? Que foi exatamente a questão, e esse é um dos pontos muito importantes que a Navic traz agora, com auxílio da Change.org, e que eu me sinto muita vontade, não só como presidente da SPQ, né, que também é uma sociedade civil de organização sem fins filantrópicos, né, e para fins filantrópicos, para que a gente progrida nessa pauta. Mas, pessoalmente, eu relembro a todos aqui, consta nos anais da casa como a primeira manifestação em audiência pública em 2009, quando nós falamos desse assunto, né? A importância de tratar as sequelas de queimaduras, vítimas das sequelas de queimaduras, vítimas do trauma de queimadura, com um olhar diferenciado, né? Ontem, quando a Alexandra me ligou, nós conversamos sobre isso e fizemos uma breve memória sobre essa luta, né? Isso é uma das pautas da frente parlamentar, né? Que é importantíssima, porque hoje a Sociedade Brasileira de Queimaduras tem trabalhado com muito afinco ao longo desse tempo, né? Mesmo durante a pandemia, grandes progressos, aproximação com o Ministério da alta complexidade, para nós avaliarmos toda a linha de cuidado de como é que a gente pode ajudar na aceleração das decisões acerca das políticas de queimadura, de toda a linha de cuidado, desde a prevenção até a reabilitação. E já nessa época eu dizia que um dos pontos, das pontas soltas da linha de cuidado das queimaduras, que ainda não foi estruturada, na verdade, né? Nós estamos falando com o Ministério exatamente para dar uma definição para essa linha de cuidado e que a gente possa estabelecer diretrizes, é a reabilitação, né? É o pós-queimadura, né? Nós sabemos que hoje, ao longo desses anos, o Brasil evoluiu muito nos centros de tratamento de queimado, né? Aliás, estamos sofrendo um impacto enorme de tratamento agora, por demanda, por leito, por Covid e tudo mais. E esse impacto está sendo avaliado pela sociedade, apresentado pelo Ministério. Mas uma das coisas que não evoluímos foi exatamente na reabilitação. Esse pós-queimadura que a Alexandra nos traz agora, para discutirmos, né? O paciente, após o tratamento, ele fica sem um direcionamento de como conduzir, como melhorar a sua vida, né? Ou sua reabilitação biopsicossocial. Então, nós sabemos que temos hoje falhas na distribuição de malhas, nós sabemos que temos falhas de acesso a tratamento de reabilitação, né? Nós sabemos que os pacientes, por vezes, buscam tratamento fora do seu domicílio e, quando voltam para suas regiões, não tem continuidade do tratamento, né? Então, isso acaba sendo um fator limitador para nós alcançarmos resultados melhores, né? E com toda a carga biológica, psicológica, social, orgânica, né? As queimaduras hoje são tratadas por gerar muitas doenças pós-trauma, como doença crônica, né? Ele tem doença de pele, ele tem doença do sistema nervoso central, ele tem doenças comportamentais, tem várias outras doenças que não são tratadas como tal, né? E se nós pegarmos a pele, por exemplo, existe nos grandes queimados, naqueles que têm grandes extensões de queimaduras ou de reparações, uma limitação enorme para o trabalho, por exemplo, simplesmente a exposição solar, né? Até vítima de câncer de pele o queimado pode ter, né? Então, é nesse sentido que tratar o paciente queimado como um portador de uma deficiência, lógico, com critérios, né? Porque o impacto previdenciário, nós já discutimos sobre isso, ele tem que ser analisado, né? E, naturalmente, como a própria Alexandra colocou, há que se ter critérios exatamente para julgar, né? Nós conhecemos o nosso país, a cultura da aposentadoria, que a gente fala muito, né?
ela deve ser vista com bastante critério para que isso não impeça a necessidade de outros alcançarem realmente esse benefício, né? Acho que é isso que nós temos que estudar. E as queimaduras, elas são tidas hoje como a quarta causa mundial, especialmente nos países de baixo e médio desenvolvimento, como uma das maiores causas que geram deficiências, né, no paciente de forma global, na população. Então, nós não podemos continuar olhando isso como uma causa menor, uma causa não importante, né? Na verdade, nós precisamos melhorar bastante em toda a linha de cuidado, mas a questão da reabilitação, ela é importantíssima que a gente progrida, né, que a gente dê avanço. Eu tenho certeza que essa frente parlamentar, quando foi criada, foi exatamente com a intenção de dinamizar, de acelerar todos esses processos, né, para que a gente possa evoluir, especialmente no acolhimento e no direcionamento para as pessoas que precisam, né, de ter esse atendimento facilitado. Na verdade, nós estamos estudando acesso a tratamento a queimaduras de maneira global hoje, né? Nós queremos saber, junto com o Ministério, quantos centros tem, como eles funcionam, o que estão cadastrados, quais são as capacidades de resolução de cada um, aonde não tem esse tratamento, que a gente trata como vazio sanitário, né, vazio assistencial, como no norte do país, por exemplo, que é uma pessoa queimada, que sofre um trauma queimado e ele precisa depois de dar continuidade. Só para exemplificar, nós, em 2019, nós fizemos um atendimento, a Sociedade Brasileira de Queimaduras ajudou numa coordenação, coordenou o transporte de uns pacientes vítimas de explosão de um barco no Acre, né? Conseguimos colocá-los em 11 pacientes entubados com a ajuda da Força Aérea e, enfim, dar esse atendimento inicial em Belo Horizonte, Goiânia e Brasília, né? Eles voltaram para o Acre. Como estão eles no Acre hoje? Sem dúvida que não temos a continuidade desse tratamento, né? Ou seja, nós investimos para salvar a pessoa e na hora que ele precisa, salvou a vida e tudo mais, né? Com um esforço realmente enorme, com uma coordenação muito boa, que isso nos arremete também a estudar a questão da regulação, né? A regulação das emergências, de como transferir e como é que os estados podem se apoiar, mas não só na hora do trauma, não só na hora da catástrofe, né? Como teve tantas aí, em Janaúba, Santa Maria, ok, você trata os pacientes, repitalizou, não morreu, livrou-se das infecções, todo um tratamento caro, né? O gasto que se tem para tratar isso, tá, mas depois ele precisa da continuidade do tratamento, né? E é disso que nós estamos falando, né? Então, acho muito oportuna que a ANAVIC tenha trazido isso para nós reaquecermos essa pauta, né? E, deputado, e a gente retomar o nosso trabalho de forma ampla. Eu tenho certeza que com a sua participação e com a sua liderança nesse grande grupo parlamentar, é uma ajuda incrível para que a gente possa evoluir institucionalmente em todos os níveis para nós lutarmos por melhoria no tratamento de queimados, que ainda é um tratamento que está no final da fila. Dentre os traumas, nós temos vários outros que já progrediram, o trauma ortopédico, o trauma neurológico, o trauma da criança, todos são importantes, mas a queimadura não é menos importante, né? Isso é o que a gente tem que realçar sempre, né? Exatamente porque eles geram um número de pessoas com deficiências e sequelas e que precisa de uma assistência, de uma continuidade nesse cuidado, né? Então, muito obrigado pelo seu acolhimento de novo. Já andamos conversando, eu e Larissa já conversamos, já estamos estudando uma agenda, aliás, até presencial com o senhor, para que a gente possa pontuar algo de maneira mais ampla, o que já tem sido feito e de que forma a frente parlamentar pode sempre nos ajudar. Muitíssimo obrigado a todos, parabéns, ANAVIC, parabéns, Change.org, Débora e todos que estão participando, né? A luta de todos, não é só de um, né? É pelo bem comum, pela sociedade de forma global. Muito obrigado. Parabéns, doutor José Adorno, muito obrigado. Muito obrigada mesmo pela participação, é isso mesmo, a luta é de todos. Muito obrigada mesmo, doutor. Mari, quer falar? Depois a Lari também entrou aqui, a Larissa. Bom dia. Bom dia, excelentíssimo. Muito obrigada por nos receber, todos os colegas aqui representados, do Dr. José Adorno, que é um ícone na nossa área.
Eu lido exatamente com essa frente que o Dr. José Adorno está comentando. Eu sou fisioterapeuta e sou especializada em tratamentos de sequelas de queimadura, e eu vivo diariamente essa dificuldade, né? Onde os nossos pacientes muitas vezes não têm recursos financeiros quando conseguem fazer, se inscrever num lugar para ter atendimento, muitas vezes por falta de recursos financeiros, não conseguem comparecer à fisioterapia porque não tem dinheiro, às vezes, para pagar a condução. Isso é muito triste, porque nós vemos que todo um trabalho, como dito, feito pelos colegas da medicina, da enfermagem e da psicologia para salvar a vida dessas pessoas e que poderiam ter uma vida o mais próximo da normalidade possível, acabam não tendo isso, tendo limitações pela ausência de tratamento adequado, né? Isso nos entristece muito, porque às vezes pegamos pacientes que chegam com limitações funcionais grotescas, gigantescas, e que poderiam ter sido evitadas se houvesse um tratamento precoce e adequado, desde uma orientação e um encaminhamento, como bem o doutor colocou, na sua própria região de domicílio. Então, a queimadura, ela transforma a vida das pessoas, o fogo transforma tudo que ele passa pela frente e transforma a vida desses pacientes. E ele gera muita dor. Ele gera dor física, ele gera dor emocional, ele gera dor em relação ao olhar das pessoas, em relação ao preconceito, mas eu vejo que a dor maior é a dor do descaso, é a dor da falta de suporte, é a dor da falta de ser enxergado como um cidadão que tem o direito a seu tratamento, à sua reabilitação, ao retorno da sua capacidade não só funcional, mas de trabalho. Muitos desses pacientes perdem seus companheiros, companheiras, perdem o apoio da família e têm que lidar dia a dia com todas essas dores. E principalmente a dor de não ter um lugar para tratar, de não ter um profissional especializado que possa fazer esse atendimento, e às vezes não ter nem quando consegue tudo isso, às vezes não tem o dinheiro para condução, porque muitas vezes ele não tem esse auxílio financeiro que ele poderia ter se uma lei o respaldasse, e ele tem que escolher entre comer e comprar uma malha, entre pagar uma condução e pagar uma conta de luz, e ele acaba muitas vezes não conseguindo fazer o tratamento. Muitos desses tratamentos são diários, às vezes são com vários profissionais, então precisa de uma fono, precisa de um psicólogo, precisa de uma reabilitação motora, precisa de uma reabilitação das cicatrizes. Às vezes esses tratamentos não são no mesmo lugar, porque às vezes isso também acontece, e aí ele precisa passar, porque ele consegue muitas vezes a fisioterapia motora num lugar, a fono em outro setor, a psico em outro setor. Isso compromete a questão financeira dessa família para que ele possa se dirigir a esses lugares, um lanche que ele precisa fazer no meio do caminho, porque às vezes é muito longe de seu domicílio, não consegue voltar para casa, então tem que comer algo na rua, né, fazer essa alimentação. Então, são tantos problemas que esses pacientes enfrentam, pacientes com grandes limitações, e que, claro, o que nós buscamos aqui é que tenha um critério para avaliação, para que esses pacientes realmente sejam beneficiados com essa legislação, até a hora que isso for necessário, e que a partir do momento que essa pessoa tenha novamente as suas condições de trabalho e seja reinserido, claro que ele volte ativo e não dependa mais desse auxílio. A nossa função, o nosso sonho é que essas pessoas consigam ter o suporte enquanto isso é necessário, não que isso seja, eu como fisioterapeuta falo, o que nós queremos é dar alta, o que nós não queremos a pessoa ali para o resto da vida conosco, se for necessário sim, mas quanto mais nós pudermos reinserir, isso é reabilitar, reinserir essa pessoa de novo à sociedade, para que ela possa ser produtiva, que ela encontre um novo caminho dentro dessa nova realidade. Então o que nós pedimos é esse novo olhar, que não nos doa mais o abandono, que não nos doa mais ver os nossos pacientes, que alguns, inclusive, chegam até a cometer suicídio. A minha fala está sendo, às vezes, um pouco dura emocionalmente falando, mas é porque essa é a minha realidade. Quantas vezes os pacientes, nós ficamos sabendo de pacientes no nosso grupo que, infelizmente, não conseguem suportar a dor de todas essas questões emocionais, físicas, e acabam optando por desistir da própria vida. Nós não queremos mais cidadãos brasileiros passando por isso. Nós precisamos ajudar essas pessoas. E que nós possamos, através do Senhor, tornar essas pessoas visíveis à sociedade, a terem os seus direitos garantidos.
É isso que eu peço ao senhor, e muito obrigada por poder falar um pouquinho com o senhor e mostrar a ponta lá da reabilitação, a nossa luta, que é diária e que nós fazemos um pouquinho por dia. Eu tenho certeza que através do senhor nós vamos conseguir mudar esse cenário. Muito grata por nos ouvir. Obrigado, Mariana, e parabéns pelo seu trabalho. A Larissa, eu gostaria de falar alguma coisa. Depois da Larissa, o Fabiano também tem a palavra. Acho que pode falar você, então, Fabiano. Fabiano é nosso conselheiro regional da Bahia. Pode falar. Primeiramente, eu quero cumprimentar o excelentíssimo deputado federal Roberto de Lucena, desde já agradecer pela sua sensibilidade de colocar o seu mandato à disposição dos sobreviventes e dessa causa tão peculiar que aflige a sociedade brasileira. Eu sou enfermeiro de formação, mestre em política pública de saúde, saúde coletiva, e também sobrevivente de queimadura na infância com agente causador álcool no ambiente escolar. Fico muito feliz de participar deste momento com pessoas extremamente importantes, como o Dr. José Adorno, presidente da Sociedade Brasileira de Queimadura, uma pessoa muito sensível à causa da queimadura, uma pessoa, além de um grande profissional, muito humano, e dividir esse espaço com o Conselho Científico da ANAVIC, com a nossa presidente, Alexandra Biliar, e toda a diretoria, com os conselheiros regionais e o Conselho Científico, sobreviventes, e também com a Débora Pinho, que traz uma fala muito importante para que nós possamos fazer a nossa parte quanto cidadão e fazer a nossa parte como sobrevivente de queimadura e estar linkado com profissionais da área da saúde, com o poder público, através do deputado Roberto de Lucena, e trazer à nossa memória que a lei de portadores de deficiência, ela trouxe na sua trajetória, como o doutor José Adorno bem colocou, em 2008, através de um decreto legislativo de número 186, de 9 de junho de 2008, em conformidade com o inciso 3º do artigo 5º da Constituição Brasileira. E logo depois, no dia 25 de agosto de 2009, foi promulgado o decreto 6.949. Então, no ano de 2015, foi instituída a Lei 13.146, no dia 6 de junho de 2015, que é a lei da pessoa com deficiência. Se a gente pegar e fazer uma leitura crítica nessa lei, tudo que está nela é que o sobrevivente de queimadura necessita. Ele necessita, antes de pensar em benefício do INSS, pegando a fala da companheira Mariana Negrão, antes de pensar em um auxílio previdenciário, ele precisa de transporte, a gratuidade do transporte, ele precisa de ter o atendimento multidisciplinar, como foi colocado por Dr. José Adorno, após a fase crítica do primeiro atendimento desse paciente. Esse paciente, depois que ele volta para casa, ele vai fazer o quê, como, onde e de que maneira. E sabendo que uma vez que os pacientes sobreviventes de queimaduras entrem na lei de portadores de deficiência, terá setores no serviço público que irá cuidar desses pacientes. A lei em vigor hoje no Brasil, todos aqueles que são agraciados por essa lei, eles têm atendimento específico, multidisciplinar, para fazer a sua avaliação dentro da sua limitação, qual é a sua necessidade. E muitas das vezes, quando um sobrevivente de queimadura, deputado Roberto de Lucena, gostaria de enfatizar isso para o senhor. Muitas das vezes, um paciente sobrevivente, sequelado de queimadura, quando se fala de lei da pessoa com deficiência, muitas das vezes é interpretado como esse sobrevivente ele quer um benefício no INSS. Essa questão do benefício do INSS é uma das garantias para aquele sobrevivente que possivelmente venha a carecer desse auxílio. Mas ter o sobrevivente de queimadura na lei de deficiência
traz para os sobreviventes inúmeros outros benefícios que não seja pontualmente somente o benefício do INSS. Por isso eu quero finalizar minha fala aqui e dizer para o senhor deputado Roberto de Lucena a minha gratidão pela sua sensibilidade, a minha gratidão pela existência da Associação Nacional de Amigos e Vítimas de Queimaduras, porque se não for nós que vivenciamos a queimadura, nos organizar de forma política, nós vamos ter sempre os invisíveis, nós vamos estar sempre à margem do caminho, com o pires na mão, até para pedir um dinheiro para poder pagar um transporte público para chegar no seu tratamento. E olhe como já foi dito, às vezes o pires na mão vai ter que estar para pedir comida, para poder comer, porque muitos dos pacientes que a gente conhece pelo Brasil inteiro, pela diversidade regional de cada federação, a gente vê que a miséria, a fome tem batido a porta de milhões de brasileiros, e quando se tem naquela casa um paciente queimado, as cicatrizes vão também fazer parte das cicatrizes da alma. Dói no nosso coração se olhar no espelho e ver que o nosso corpo está totalmente modificado pela chama do fogo. E quando a gente tem um apoio espiritual, fé em Deus, coragem de cada dia estarmos nos reinventando, agradecendo a Deus pelo dom da vida, mas precisando também do apoio humano aqui na Terra para que nós possamos ter dignidade, qualidade de vida e não ver nossos companheiros queimados, muitas das vezes, como já foi mencionado, deputado, tentando suicídio por esse mal tão grandioso, e a gente precisa dessa luta. E para finalizar, o Dr. José Adorno, em todas as suas falas, tem sido um militante nessa causa, e a gente tem que trabalhar para colocar o sequelado de queimadura, porque não é só a queimadura, deputado Roberto de Lucena, não é só a nossa marca, não é só a nossa cicatriz. Existem outras patologias secundárias à queimadura, como deformação, e não é só uma deformação estética, é deformação locomotora, deformação da pessoa não conseguir levantar o braço, não conseguir abaixar, não conseguir os seus movimentos, que a Mariana Negrão tem uma experiência profunda nisso. Então, essa luta se faz necessário. E ontem, quando nós conversávamos com o deputado Roberto de Lucena, a gente pensou até depois desse momento com o senhor, de estar sensibilizando em nossos estados outros deputados federais que possam abraçar essa causa também junto com o senhor, para que a gente possa abranger o maior número de legislativo do nosso Senado Federal, da Câmara dos Deputados, para que a gente possa ser visto pelo meio político, porque a gente sabe que para essa lei ela se tornar uma realidade, ela vai passar no crivo político, e para passar no crivo político tem que ter entendimento profundo que o paciente sobrevivente de queimadura, ele não quer só benefício do INSS, ele quer direito e dignidade. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição em outro momento que eu possa ser útil para defender, como profissional de saúde, como sobrevivente, essa causa tão importante para milhões de brasileiros. Muito obrigado. Nada. Fabiano, muito obrigado. Parabéns, Fabiano. Obrigada, Fabiano. A gente vai passar a palavra para o deputado, porque ele tem um compromisso. Todos os presentes que foram convidados, ele já leu, ele sabe da presença de vocês aqui, nós queremos agradecer muito a presença de cada um, mas vamos passar a palavra para o deputado, então, tá bom? Bom, Alexandra, eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Todas as vezes que nós nos encontramos e nós falamos sobre esse assunto, é um momento assim de muita emoção para mim. Um momento de muita emoção. E eu gostei muito da iniciativa do Fabiano de se dispor com vocês em cada um dos estados, das unidades da federação, procurar os deputados federais e estimular
Acho que travou só para mim. Travou. Acho que caiu, voltou. Não, estou de volta. Voltou. É importante também nós levarmos as nossas preocupações para as assembleias legislativas. Muito importante. Eu quero aqui dizer a vocês que nós, por parte da Frente Parlamentar, vamos evitar todos os esforços. Estava há pouco falando com a Larissa para que nós possamos provocar uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família para tratar sobre essa demanda específica. Nós temos algumas iniciativas legislativas já tramitando na Câmara dos Deputados. Fizemos uma consulta, a nossa consultoria legislativa, a dificuldade prática para nós traduzirmos essa expectativa num projeto de lei é a dificuldade de nós estabelecermos no texto da lei o grau, né, o grau desta implicação. Mas é possível que nós possamos juntos construir um texto, de repente chamando a responsabilidade de atestar, de fazer, de atestar caso a caso os centros de queimados. Enfim, nós vamos encontrar uma saída. Eu me disponho, me comprometo com vocês e me disponho a levar esse assunto à Comissão de Seguridade Social e Família e a nós trabalharmos para que essa reivindicação justa, ela encontre a sensibilidade na lei, ela seja contemplada pela lei. Nós vamos encontrar um caminho. Eu quero, mais uma vez, abrir um mandato para vocês, além da Frente Parlamentar, dizer que o nosso gabinete e o nosso mandato, apesar de ser um gabinete e um mandato de São Paulo, ele é um mandato do Brasil, e ele é um mandato de vocês. Então, nós estamos completamente à disposição. Lembrar ainda que nós estamos vivendo o nosso Junho Laranja e o Congresso Nacional, hoje, dia 10, e amanhã, dia 11, estará iluminado da cor laranja, atendendo o nosso pedido e lembrando ao Brasil essa data, e lembrando ao Brasil essa importante necessidade de nós enfrentarmos essa agenda de prevenção a queimaduras e de nós darmos toda assistência àqueles que passaram por esse tipo de dificuldade, passaram por esse tipo de situação. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer. Eu quero receber, Débora, com muita satisfação, esse abaixo-assinado. São quase 32 mil vozes que fortalecem a minha voz no Congresso, que me dão legitimidade para poder chamar a atenção do Congresso para essa reivindicação. Então, que Deus abençoe todos vocês, contem comigo. Muito obrigado, Fabiano, pelas colocações, as ponderações que você fez aqui. Muito obrigado, Mariana, foi emocionante te ouvir, assim como também foi importantíssimo, nós temos ouvido aqui a Alexandra, e nós temos ouvido o Dr. José Adorno, foi extraordinário. Contem comigo, contem com o mandato, contem com o gabinete, contem com essa frente parlamentar, que é a frente parlamentar de todos vocês. Muito obrigada também ao senhor por nos ouvir. E, assim, como eu disse no início, né? Não é todo dia que nós temos aí um deputado à disposição para nos ouvir e a quem nos remeter. Então, nós fizemos isso em nome mesmo de todas as pessoas que sofreram queimaduras, como foi bem colocado, é uma realidade, é uma necessidade.
e o senhor mesmo sabe que é um pedido legítimo. A gente só precisa agora, com esse documento, que não está, né, são mais de 31 mil assinaturas, como o senhor disse, dá força para que o senhor possa pleitear esse projeto de lei, doutor Adorno se colocando à disposição, o Fabiano se colocando à disposição, a Ana Vick se colocando à disposição, ou seja, nós temos aí pessoas dispostas a ajudar o senhor, então, mas a iniciativa precisa partir muito, né, do senhor, no sentido de que é a pessoa que tem aí esse poder de tornar, de buscar pelos direitos. Então, a gente também agradece muito ao senhor, viu, deputado? E conte conosco, né, para o que o senhor precisar. Não sei se ele saiu. Não estou aqui, Gente, mas é isso. Muito obrigada, viu, gente, por toda a contribuição, participação de vocês. E a Ana que agradece imensamente aí por envolver tantas pessoas em prol dessa causa que é tão importante para a gente aqui, que é vítima de queimaduras. Muito obrigada a todos aqui pela participação. Obrigado a todos. Parabéns, Ana Vick. Parabéns a todos, viu? Muito obrigado, deputado. Obrigada. Nos encontraremos em breve, tá? Vamos. Tchau. Parabéns a todos. Obrigada. Bom dia. Obrigada, Débora. Gente, obrigada Bom dia, pela obrigada, participação. pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Sim, Obrigada. Obrigado. Você encerra ali. Só estou finalizando a gravação. Mas pode ser, né? Lulu.